Essa nave está lá 1,5 bilhão de anos e chegaram a encontrar apenas 2 corpos de seres extraterrestres, todos dois, me parece, femininos, ou seja, a questão da biologia que criou sexo há 1,5 bilhão de anos atrás já existia, mas aqui na Terra nem, só tinha ser unicelular na época, como eu disse. E o fato é que está lá. E o fato é que fizeram testes. Existe uma nave que teria sido filmada pela Apollo 20 em 1976 e hoje esse astronauta, o americano, que teria ido na Apollo 20, ele mora, sabe onde? Em Ruanda, da África, com um nome que o disfarça, mas de vez em quando ele usa o próprio nome, e ele ao longo dos anos veio alimentando a internet com fotos, com notícias de como ele está, entre aspas, escondido, ele mantém a vida dele assim. Mas a gente sabe que quando os Estados Unidos quer, não tem ninguém que se esconda durante muito tempo. Então se o rapaz continua vivo e se isso for verdade, parece que é porque essa operação Disclosure está chegando num ponto em que, se essa nave está lá, como tem várias sondas voando, a foto que foi tirada em 1976, que antes era só da NASA e da Rússia, hoje em dia já é de domínio público. Sondas japonesas, chinesas, então muita gente sabe. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é que a NASA não consegue negar e dizer que aquela foto, ou aquelas fotos, ou que a Apollo 20 não existiu. Eles negaram isso até 1990 e alguma coisa. De lá para cá estão calados. Porque a cada negativa que os caras faziam, alguém soltava mais coisa na internet só para humilhar. Então o governo foi ficando calado e a coisa virou essa esculhambação que é hoje. Está lá, ninguém diz que não é verdade, mas também ninguém dá a entrevista final dizendo é verdade. A gente vê na internet e diz, não, isso deve ser loucura, isso é montagem. Tem muita montagem, sim, mas na hora em que você se dedica a estudar e você checa as fontes e você começa a trabalhar com coordenadas, que não é tão difícil assim, no Google, desde que não seja no lado mais escuro da Lua, quem se lembra aqui, The Dark Side of the Moon, um lugar para a gente ver com telescópio, você vê as mesmas coisas, todo mundo vê. E tem essa navezinha que teria caído na Lua. Só vocês sabem quando? Segundo esse jovem, o astronauta, que teria estado lá junto com astronautas russos e fizeram toda a medição ao redor da nave, e eles trabalharam bastante, porque você sabe o tamanho dessa nave? É grande. A torre, se a gente imaginar assim, a Torre Eiffel, como bota na tela, tem várias fotos aí. Ele está aqui com a foto da nave. Mas assim, a Torre Eiffel não dá metade da altura da nave. E a nave grandona, assim, ela ficando na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, deve uma boa parte. É gigante, é uma arca de Noé, entre aspas. E essa nave teria caído na Lua há 1,5 bilhão de anos atrás. Detalhe, nesse período aqui na Terra só existiam seres unicelulares. Os seres pluricelulares surgiram na Terra há cerca de 570 milhões de anos atrás, depois que a Terra passou por 2 congelamentos totais. E, muito antes disso, essa nave já tinha caído na Lua. Num acidente. Caiu e ficou. Aí esses cosmonautas norte-americanos russos abriram um buraco, entraram na nave. E lembre-se, a Lua não tem atmosfera. Então, quando você pisa na Lua, se você pisou na Lua há 400 milhões de anos atrás, a marca do seu piso está lá inalterada, porque não tem erosão, não tem vento, não tem nada. Então, esses caras deduziram, por uma série de procedimentos científicos,
que essa nave está lá 1,5 bilhão de anos e chegaram a encontrar apenas 2 corpos de seres extraterrestres, todos dois, me parece, femininos, ou seja, a questão da biologia que criou sexo há 1,5 bilhão de anos atrás já existia, mas aqui na Terra nem, só tinha ser unicelular na época, como eu disse. E o fato é que está lá. E o fato é que fizeram testes de DNA nessa jovem. O fato é que esse cosmonauta ainda não soltou as notícias sobre o DNA dela, mas essa fofoca corre há mais de 10 anos na internet. A gente está falando isso hoje aqui como se fosse uma novidade, não tem nada de novidade. E das notícias que estão lá, essa é só mais uma. Nós vivemos num mundo em que eu só conheço 2 tipos de pessoas que dizem que as conspirações não existem. Os ingênuos e os próprios conspiradores. Eles dizem que não existe, a gente é levado, embora eles sabem que existe, mas ele diz que não existe. Claro, os conspiradores dizem que não existe, exatamente, todo mundo acredita que não existe. E a turma ingênua acredita que conspiração não existe, que é invenção de maluco. Essa coisa chamada conspiração é terrível. O que diabos é conspiração? São processos obscuros que não atendem à transparência nem à honestidade, princípios ou de propósitos, que acontece a toda santa hora em qualquer disputa de eleição da presidência do Conselho de Bairro, de eleição de um padre para ser não sei o que da paróquia tal, de discutir de quem é o porteiro do céu da igreja pentecostal tal, porque não é só o cargo do pastor que é disputado, não. Porteiro do céu, que é a pessoa que fica ali na... para dar uma nota para dizer boa noite, também é disputado. Então, qualquer disputa entre 2 ou mais seres humanos pode ser motivo de cretinice, ao ponto que tem que ser algo que não seja transparente, que é feio quando a verdade ou o podridão aparece, e isso é conspiração. Aí, para quem acredita que não há conspiração no mundo, é porque não lê jornal, não raciocina, porque tudo no mundo, esse bendito mundo, é conspiração, infelizmente. Só que tem conspirações aceitáveis e tem umas que são tão mirabolantes que fogem ao nosso senso comum. As aceitáveis são aquelas que a gente imagina que podem ocorrer no âmbito do nosso dia a dia. Mas tem as macroforças do mundo que lidam com assuntos que não fazem parte do nosso dia a dia e que aos nossos olhos fica parecendo mirabolantes. Mas infelizmente, pessoal, as pessoas bem informadas do mundo sabem que as macroforças que dominam o mundo jogam no sentido de nos tornar imbecis e cretinos e a gente achar que não existe esse tipo de coisa feia. Mas existe sim, pessoal. E é isso que move o mundo. Nós somos rebanho. O que move o mundo são as benditas conspirações, que a gente assim classifica. Só que esse nome não é legal. A gente poderia substituir esse nome por crime, a gente poderia substituir esse nome por tendências inconfessáveis das macroforças que dominam o sistema mundial, a gente pode substituir isso pelo que quiser. Mas, falando só da questão NASA, o que é que se discute? Qual é exatamente o contexto da pergunta que o nosso irmão fez? Oficialmente, a NASA só admite ter existido missão para a Lua até a chamada Apolo 17. Às vezes, o Apolo 18, 19 e 20, que surgiu as notícias sobre essas 3 missões aqui, surgiram com a internet, vamos assim dizer, de forma mais aberta, de forma mais clara, pois que somente com a internet qualquer pessoa do mundo pode colocar um filme, pode colocar uma foto e sem necessariamente se expor. Então, é dito que essas 3 últimas missões, a 18, a 19 e a 20, elas foram levadas adiante por Estados Unidos e Rússia juntos, porque a coisa era tão séria que esses 2 países resolveram unir forças, já que eles haviam passado por algo terrível, ou estavam sendo ameaçados
no tempo em que essas missões se deram, e a Apollo 20, essa missão fantasma, teria se dado em 1976. E o fato é que desde os anos 60, uma das tais raças que vive aqui na Terra vem dizendo abertamente ao governo norte-americano e ao governo russo que se eles não se entendessem, eles teriam que tomar uma providência. E essa providência foi tomada nos anos 80. Essa raça simplesmente derreteu, salvo engano meu, 8 ogivas nucleares dos Estados Unidos, localizadas na Europa, num certo silo, e também 8 ogivas nucleares da União Soviética. Estou falando aqui dos Anunnakis, tá, pessoal? Derreteu e colocou sem ação. Sem ação. Quem é que conta isso? É o Sergeant Major Bob Dean, aposentado. É um desses caras que faz parte da operação dos Close. Então, a Guerra Fria acabou nos finais dos anos 80, de tanto esse pessoal dizer, ou vocês param com isso, ou nós vamos fazer não sei o quê. Então, Gorbachev, Reagan, quem se lembra aqui do discurso de Ronald Reagan na ONU, falando de extraterrestres, coisa que nunca nenhum presidente havia feito? E quem se lembra aqui o que João Paulo II fez para intermediar o encontro entre Gorbachev e Reagan para dar fim à Guerra Fria? Esse Bob Dean conta que nos anos 50 e 60, um arcebispo de Los Angeles foi convidado como autoridade civil religiosa, junto com outras autoridades civis, para participar no primeiro encontro dos Anunnakis com o governo norte-americano. E esse arcebispo participou. Aí o pessoal da agência norte-americana, defesa, da CIA, FBI, não sei exatamente o que, disse com o arcebispo, ó, não, o senhor não pode dizer nada disso a ninguém. Porque o governo norte-americano está promovendo esse encontro e, dependendo do que aconteça, eles vão falar ou não para o mundo. Então o senhor fica calado, Denise, eu só dou conta a Deus, eu só falo com Deus. Aí participou lá do evento, pegou um avião para a Inglaterra no outro dia, vou para a Itália e contou o Papa da época. Aí quando foram reclamar ele, disse, não, o Papa para mim é Deus, por isso que eu falei e contei para o Papa. Aí o governo norte-americano, junto com o Vaticano, segundo Bob Dean, desde então montou um núcleo de acompanhamento de notícias sobre vida extraterrestre na Terra, dentro do Vaticano. E ele diz muito mais coisas que eu não vou falar aqui para não escandalizar vocês. Então, na época em que Estados Unidos e União Soviética apertaram a mão e o muro de Berlim caiu e a Guerra Fria acabou, os 20 anos antes disso foi de pura pressão desses seres para que isso acontecesse. Então o contexto que abraça as missões de Apolo 18, 19 e 20 teria sido exatamente a hora em que Estados Unidos e Rússia começaram a agir juntos e não mais separados. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é que